Só um instante. Do questionário que a gente, do texto que a gente leu, da Raíssa Pina, você tem acesso ao cigarro? Tenho sim. Beleza. Então seria só a Clara mesmo, que é uma questão muito pontual, mas para isso tem um Google Forms que eu vou deixar na hora que for aberto, né, que fosse aberto o questionário para vocês fazerem, tá bom? Então, gente, essa é a nossa terceira aula, já deu os nossos 5 minutinhos de tolerância, né? Essa é a nossa terceira aula, onde a gente vai refletir um pouco o conceito de arte, né? E o próprio conceito de sociedade, né? Vocês tiveram que ler um texto, que foi o texto O que faz algo ser arte, da Raíssa Pina, publicado lá naquele jornal Le Monde, em 2019, né? E a Raíssa Pina, ela parte da seguinte questão: qual que foi o gancho de raciocínio dela? Se a gente ficar discutindo o que é ou o que não é arte, ou seja, se a gente parte da pergunta fundamental de o que é arte, que não é uma pergunta nova, uma pergunta que vem desde a antiguidade clássica, lá desde os gregos, né? Ela cita Platão como um referencial de entendimento, né? Se a gente parte dessa pergunta, alguns caminhos são possíveis. E esses caminhos não são tão interessantes hoje em dia. O primeiro é que a gente vai chegar em verdades absolutas, né? O que pressupõe que exista uma única resposta, né? E a Raíssa Pina, assim como vários outros autores, né? Afinal de contas, ela além de ser uma jornalista, ela também é uma pesquisadora, né? Então, ela refletindo sobre isso em conjunto com outros teóricos, com outros pensadores do campo das artes, da filosofia, né, da história, da sociologia, apontam para esse dilema, né, dessa pergunta fundamental. Se você determina, se você quer saber o que é arte, você vai chegar ou em verdades absolutas, né, arte é isso, ou você vai chegar numa planificação de todas as expressões culturais que a gente chama de arte, né? Se a gente pensa que algo é arte, significa que várias outras coisas não são, né? E hoje em dia essa pergunta ela não é ela não traz frutos interessantes, né? Ou seja, a gente não gosta de fazer essa pergunta hoje em dia. Qual que é a pergunta que a Raíssa Pina traz, então, que é a grande questão, que é a grande novidade? O que faz algo ser arte, não é? Em vez de determinar o que é, né, como é ou como não é, o que é uma arte, o que não é uma arte, o que faz aquele objeto criado pelo ser humano, às vezes que habita o nosso cotidiano, né? Às vezes é exposto no museu ou não é exposto no museu, está na rua para todo mundo ver, interagir. O que faz aquilo ser arte, não é? E ela faz 4 passos, né? Ou 4 propostas de entendimento e de análise para a gente chegar num entendimento ou numa metodologia de análise interessante, né? Ou seja, procedimentos e conceitos e valores para a gente assimilar, para a gente ter, para quando a gente quiser saber se algo é ou não é arte, né? Essa é a primeira apresentação, a gente vai entrar nos 4 passos ao longo da nossa conversa, tá? Quando eu for projetar, para a gente ir tópico a tópico e refletindo. Mas agora, nesse primeiro momento, eu queria saber se vocês tiveram dúvida com o texto, antes de entrar na explicação, se vocês já gostariam de falar suas impressões sobre o texto. Quando eu li, eu fiquei bastante confusa, porque toda a impressão que eu tinha, depois ela falava que talvez pudesse ser outra coisa. Então, toda vez que eu pensava que eu sabia o que estava acontecendo, aí depois eu repensava e falava, não, talvez não fosse aquilo que eu achava, sabe? Então foi bastante difícil chegar a uma conclusão. Olha que interessante, Maria. É interessante isso porque a gente pode analisar enquanto um recurso até retórico da autora na construção do texto dela, né? Ela vai construindo, vai te conduzindo até um lugar, ela fala, não, calma, não é bem por aí, né? Vamos pensar de uma outra forma, né? Ou vamos ampliar, né? Que normalmente ela faz isso, né? Ela gosta de uma frase ótima e legal que você teve essa impressão e essa percepção do texto, né? Que ela tem uma frase ótima, que é tipo assim, não importa se você gosta ou não, ainda assim é arte, né? E por que ela fala isso o tempo inteiro, né?
O que que valida ali ela falar, não, aquilo ali, não importa se você entrou em contato com uma obra ou com um objeto qualquer e falou assim, isso não tem nada a ver com o que eu acho que seja arte, ela fala, mesmo assim é arte, né? E tem esses 4 passos. Legal que você percebeu isso, viu, Maria Eduarda? E talvez aqui pela nossa explicação, talvez fique um pouco mais claro que a questão do texto, tá? Mas alguém teve a mesma impressão que a Maria, gente? Eu concordo com ela. Foi um pouquinho difícil chegar a um lugar, mas eu gostei muito da forma como ela jogou na lata, assim, tipo assim, olha, não importa o que você acha, isso aqui é arte, independente do que você gostando ou não. E eu passei, desde que eu li o texto, eu passei a olhar, assim, pequenas coisinhas, sabe, do dia a dia. Basicamente isso, por exemplo. Ah, tal pessoa fez alguma coisa que eu não gostei. Não importa, aquilo é o jeito dela, eu gostando ou não, entende? Então, eu peguei esse texto e tentei trazer um pouquinho para o dia a dia. Mas eu gostei da forma como ela disse, assim, na lata, que a nossa opinião, ela meio que não importa. Aquilo é arte, querendo ou não. Legal que a Maria Vitória trouxe de ampliar essa percepção. Eu fiquei super feliz de escutar isso, Maria, porque você conseguiu assimilar isso com outras esferas, né, da vida, né? De chegar, olha, eu entendo aquela compreensão, talvez eu entendo aquela postura, ou aquele comportamento, ou o resultado daquele comportamento, que pode ser um objeto em si, né? Ah, não importa se eu gosto ou não, é aquilo que tem ali, é que a pessoa tenha daquele jeito, né? Agora, muito legal, viu, Maria? A sua contribuição. Acho que fiquei super feliz de ver que o texto se desdobrou em outras vivências suas, né? Mais alguém, gente? Não? Então eu vou apresentar aqui, porque a gente tem 15 minutos para fazer o nosso questionário e nós já estamos 9h12 já, tá? Eu quero apresentar rapidamente para vocês aqui, para a gente aprofundar um pouco na temática da Raíssa Pina. Gostei muito da perspectiva das Marias, né, que contribuíram aí para a gente, trazendo essa percepção de... é um texto que leva a gente para um lugar e depois desconstrói, né, aquela percepção e leva para outro canto, né? E, ao mesmo tempo, esse texto se desdobrando em outras partes da vida, né? Ou seja, a gente desenvolver esse olhar de análise, de compreensão também para outros aspectos, né? Então, pessoal, como eu já havia falado, a gente leu esse texto da Raíssa Pina, né? O que faz algo ser arte, né? E qual que é a grande questão dela? Ela não vai para essa pergunta clássica que o que é arte? Fazendo essa pergunta, a gente vai chegar em 2 cantos. Ou em verdades absolutas, né? Aquilo é arte ou aquilo não é arte. Ou a gente chega numa planificação, ou seja, tornar tudo plano, né? Das expressões culturais que a gente normalmente chama por arte. Então, quando você determina se algo é ou não é, necessariamente você está escolhendo, né? Se você escolhe, significa que tem coisas que não entram naquele conjunto de percepções que você determinou, né? E isso não é plural, né? Isso não é plural hoje em dia, na nossa contemporaneidade, no tempo presente, no tempo atual. A gente gosta de pluralidade, né? A gente gosta de diversidade. Então, um conceito que fecha a caixinha, em vez de ampliar a caixinha, né, não é tão interessante hoje em dia. E a Raíssa Pina deixa isso muito claro e faz uma outra pergunta, né? Em vez de a gente pensar o que é arte, vamos pensar o que faz, o que torna algo arte, né? E ela faz quatro grandes argumentos que ela chama de passos. O primeiro, pensando do gosto não sendo um critério para se avaliar se algo é ou não é arte, né? O processo criativo em si, ou seja, a maneira como aquele objeto se apresenta para as pessoas, né, como ele foi constituído em si, que não tem nada a ver com técnica, e sim como estrutura reflexiva e crítica, né, por trás do fazer artístico, não o emprego de uma técnica específica. As instituições que, de certa forma... tá instituições criativas aqui, pessoal, perdoa, viu? Instituições de validação, né, entre aspas. Então, essas instituições que elas reconhecem ou não, né,
que elas determinam, de certa forma, é um pouco meio capcioso esse ponto dela. A gente pode discordar da autora também, né? A gente tem essa possibilidade, mas para ela tem essas instituições, assim como você tem o Conselho Federal de Medicina, você tem o Museu do Louvre falando que aquele objeto ali tem uma natureza estético-artística. Existem profissionais que trabalham, então, ali no meio há certo tempo e conseguem refletir sobre esse objeto. E, por fim, um quarto passo, um quarto argumento que ela traz para a gente, que é o engajamento estético, né, do público com a obra. Ou seja, essa vivência, essa disponibilidade do viver e do sentir estético, né? Que foi uma das coisas que a Maria trouxe para a gente, né? Que é quando ela observou que ela poderia olhar coisas do cotidiano de uma maneira diferente, né? E ela estava disponível a um olhar diferenciado sobre as coisas à volta dela. Então, são esses 4 pontos que eu vou passar rapidamente para a gente não perder tempo, tá, pessoal? O primeiro ponto do gosto. E por que o gosto não seria um critério específico, que foi já apontado aqui em sala, né? Que não importa se você gosta ou não, aquilo ainda assim é arte, né? Por que o gosto não é? O conceito de arte como belo é muito antigo, né? É um conceito que a gente consegue traçar até a antiguidade clássica, com aqueles filósofos, Platão, Aristóteles, não sei o que mais. Por quê? Porque a beleza estava na verdade, não é? Então, o conceito de arte estava associado a um conceito específico de belo. E a gente, como a gente vai ver ao longo do nosso ano letivo, beleza também não é um conceito absoluto, não é? Então, o conceito de arte como belo, ele não é empregado hoje na atualidade, né? A gente sabe que beleza é variável, né? Então, consequentemente, a arte também vai ter um conceito variável. Lá no século XIX, no Romantismo, se desenvolveu outra questão, que é a ideia do gênio artístico. Aquele indivíduo sublime que pinta, ou compõe, ou escreve, e é completamente diferente de qualquer pessoa da face da Terra. Aquela pessoa sublime, é um gênio, né, dentro daquilo que ele se propõe, né? E hoje em dia a gente já analisa como um artista, como um profissional, como um agente criativo, não necessariamente um gênio sublime, que é uma ideia do romantismo, né? E aqui no século XX e no XXI que nós vivemos, tiveram outros significados. Então se apropriou outros significados para aquilo que é arte, né? Que é o exemplo que ela traz do mictório invertido, né? Que foi depois apropriado pelo Duchamp, né? Ou seja, ressignificar, dar novos significados a esses objetos. Então ela ainda continua sua pergunta. Se o gosto não é um critério, o que faz aquilo ser arte, né? Aquilo posto como arte? Como que a gente entende um mictório de cabeça para baixo como arte, se o gosto já não é um critério mais? Ela vai para a segunda questão, que é o processo, né? Nós temos a formação do artista de uma maneira conservatorial, formal, assim, né? Universitária, se a gente for parar a pensar, e nós temos o desenvolvimento autônomo, né? Desenvolvimento de sensibilidades mais autônomas daquele artista. Então, se a gente bota para comparar, a técnica que o artista utiliza não é tanto também um critério. O que vai estar dentro ali da análise para a gente saber se algo é ou não é arte, seria estratégia produtiva, ou seja, como que ele organiza vários procedimentos para ele chegar num ponto específico. E a Raíssa Pina dá um exemplo, que é a diferença entre um grafite e o rabisco de 5 anos do seu filho ou do seu sobrinho, é que a criança ali, ela não vai refletir séria e criticamente o que ela está fazendo, ela está explorando, né? O artista, ele está refletindo o fazer dele, né? Então a diferença de um rabisco qualquer e uma produção artística seria a estratégia produtiva ali por trás, né? Então vem essa estratégia produtiva, né, que não está atrelada a um desenvolvimento formal ou um desenvolvimento autônomo, ou seja, o artista ele pode ser autodidata ou vindo de uma universidade, o que importa é como ele faz aquilo, e pode ser completamente novo, pode ser completamente inventivo, intuitivo aquele fazer, porque o que importa do processo é a reflexão que o artista traz no processo artístico, no fazer artístico e traz para a gente, né? Então, o primeiro critério,
o gosto não é um paradigma para a gente analisar, porque o gosto é variável, não existe um gosto só. O processo também, porque além de ser um critério, né, avaliativo para a gente saber se algo é ou não é arte. Por quê? Porque não importa se a pessoa se formou ou não formou, né, ou se utiliza técnica X ou Y, o que importa é a reflexão por trás do fazer deles, né? Terceiro ponto seriam as instituições. E essas instituições, elas têm um corpo profissional consolidado de pensadores e praticantes. Ou seja, são teóricos e são artistas que já estão consolidados ali, de certa forma, se organizam, se associam, né? E isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que há uma consolidação, né? Há uma estrutura, um esqueleto de pensamento dentro do campo das artes. E o lado negativo é esse associativismo, né? As pessoas se associam e começam a validar as coisas, né? Talvez esse seja o único ponto que eu olho para o texto da Raíssa Pino e falo, talvez aí eu não concorde. Mas é mesmo assim ainda interessante, né? Essa validação institucional. Assim como você tem o Conselho Regional de Medicina, ou você tem, você tem o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, validando um prédio, validando um projeto arquitetônico, uma planta, né? Você também tem museus, teóricos, né, acadêmicos, artistas, observando, analisando e refletindo aquela expressão artística, né? Então, por isso que se você chega e vê toda essa produção artística validada por uma instituição e fala, olha, eu não gosto, mesmo assim, ainda é arte, não é? O seu gosto não é critério, porque é múltiplo. O processo criativo tem que ser analisado na sua reflexão e não como se faz ou como se pinta o quadro, mas o que aquele quadro representa, o que aquela canção quer mostrar, o que aquele movimento específico dentro de um teatro, uma expressão corporal, de uma performance, né, quer associar, a quais instituições aquilo está sendo vinculado, né? E o último critério, que é o engajamento, que é o encantamento meu enquanto público espectador, quanto público que interpreta aquilo, né? Com a obra, né? Então, qual que é esse encantamento, esse resgate do ordinário? É sair desse local comum, né? Sair desse local de vivências talvez não tão reflexivas, né? Então, vai partir de uma interação entre o objeto e quem observa aquele objeto, que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, né? E nós, enquanto observadores daquilo que é posto para gente, enquanto algo novo, algo diferente, algo que traz uma reflexão. Lembra do quadro do Roy Lichtenstein da Guerra? Ele pegou um objeto completamente comum, que era um gibi, processou aquilo num momento, num contexto histórico, que é um contexto de contestação da guerra, e apresenta isso num quadro, né? Então, tem todo um processo criativo, reflexivo, que está no museu e gera esse engajamento, esse resgate do ordinário, que é olhar o que seria um gibi com outro olhar, né? E, ao mesmo tempo, essas relações que são de natureza sociais, né? E partem de uma fundamentação cultural. Por isso que a arte da China tem características específicas, a arte da Guatemala tem suas características específicas, a arte de hoje, a arte de 7.000 anos atrás, tem outras características, não é? Alguma questão até agora, pessoal? Porque a gente precisa passar para o nosso questionáriozinho. Alguma? Deixa eu parar de projetar aqui para gente. Não. Então, beleza, pessoal. Olha, nós vamos fazer um questionário valendo 3 pontos, tá? Esse questionário está disponível no Siga A. Eu vou botar e ao mesmo tempo no Google Forms. O Google Forms é especificamente para a Clara, né? Que a Clara disse que, infelizmente, não tem acesso ao Siga A agora. Quem não conseguir ter acesso também ao Siga A, claro que eu não quero penalizar ninguém, pessoal, não é? Quem não conseguir ter acesso ao Siga A, acessa o Google Forms, faz o questionário, são as mesmas perguntas, com as mesmas respostas possíveis, né? E vocês têm 15 minutinhos para fazer isso. O link do Google Forms eu estou botando agora no nosso chat, tá? Se ele me ajudar. Aí, acho que foi. Foi. E do Siga A,
Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Eu não sei se é possível. Se não for possível, vocês já entrem no Cigar já. Entram no Cigar, tá? Todo mundo está tendo acesso ao Cigar aí? Sim, já tô aqui na parte de cigarro. Beleza, gente. Então vocês têm 15 minutinhos, tá? Pensando então que esse questionário acaba 9h40, tá? É isso, 9h40. E no finalzinho a gente discute um pouco os conceitos que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. São 3 questões, são 15 minutos, então significa que vocês têm 5 minutos para cada questão, Ele tá? faz o questionário no Siga tem qual parte? Você vai em... Deixa eu ver como é que eu olho aqui para você enquanto aluno. Deixa eu ver. Você entra no SIGA, aí vai estar lá o nosso tópico de aula, né? Aí tem primeira aula, semana do acolhimento, 24/5 de 2021 a 24/5, né? Então tem semana do acolhimento, apresentação da disciplina, aí depois tem um outro tópico embaixo, ambientação geral, aí tem aquela que foi a nossa última aula, né? E tem artes e sociedade. Aí você vai ter um link que é o que faz algo ser arte, da Raíssa Pina, que é o link da nossa tarefa, que seria da semana passada para essa, né, que era ler. E embaixo dele tem questionários, o que faz algo ser arte. Clicando nele, todo mundo está acompanhando, pessoal? Para mim não tá aparecendo. Sim, Uai, não está aparecendo? Deixa eu ver aqui. aparecendo aqui. Jovens, você tem 15 minutos máximos para realizar esse questionário, tendo como base os conceitos expostos por Raíssa Pina em O que faz algo ser arte. Inicie o questionário somente após autorização em aula, ok? Boa atividade, mais nada para entrar. Beleza, gente. É isso mesmo que o Lucas falou. Todo mundo confirma? Quem está tendo dificuldade? Comigo não apareceu, não. Não, a Maria. Então, eu vou projetar aqui. Gente, são essas questões que se a gente tivesse em sala presente, seria muito mais simples, né? Professor, Oi, aqui ó, tô projetando, tá vendo? Isso aqui é o nosso cigarro, né? Aí, oi, pode falar. já pode começar a responder? Pode começar já. Quem tiver acesso já pode ir começando. Ok. Esse aqui é o nosso cigarro, né, pessoal? Tô projetando aqui para vocês verem. Semana do acolhimento, apresentação da disciplina, ambientação geral e aqui artes e sociedade. Nós temos 3 tópicos: um texto, um questionário e um vídeo, né, que é o nosso material. O nosso é esse questionário aqui. Se vocês clicarem nele, vocês vão ser direcionados ao questionário. Eu, como sou professor, a minha plataforma tem outra característica. Por exemplo, a Maria Fernanda Lima já começou a fazer o questionário, não terminou ainda, né? Ô, professor, Oi, pode falar. aparece o questionário, aparece o que faz algo ser arte, aparece o vídeo da Sabrina Moura, mas não aparece o questionário. Não aparece questionário para você, gente? Pra mim, mim também não. Então, quem não apareceu o questionário pode utilizar o Google Docs, tá? Pode acessar o Google Docs e bota o nome lá que não vai ser penalizado por isso. O link está aqui no nosso chat, tá? Beleza? Então, vocês têm 15 minutinhos aí, pessoal. Quem não conseguir acessar o cigarro, acesse o Google Forms, tá? E boa atividade a todos. Obrigado. Eu já enviei, professor. Meu áudio estava fechado, gente. Estou aqui falando sozinho, olha que loucura.
Vi aqui quem que o pessoal que está enviando que está fazendo, tá? Professor? Tá me ouvindo? Oi, Oi? Monara. O professor Felipe, nossa, eu tava fazendo questionário, acho que sem querer eu não respondi a última pergunta e apertei no botão de enviar. Tem como você confirmar pra mim se eu terminei? Nossa. Deixa eu ver aqui. Não, você ainda está respondendo o questionário. Nossa, mas pra mim parece que eu já respondi o questionário, não tem como fazer. Peraí, eu vou tentar de novo. Tenta aí. Vê se tem como você só voltar na página, talvez já dê. Qualquer coisa, fala que eu tento te ajudar aqui, tá? Tá bom. Ah, consegui voltar. Obrigada. Seguiu? Ótimo, beleza.
4 minutinhos para acabar o questionário, tá, pessoal? Beleza, pessoal, deu o nosso tempo, né? Eu vi aqui fui avaliando enquanto vocês iam respondendo, né? Eu vi que alguns mandaram aqui, foram 6 pessoas até o momento que mandaram pelo Google Forms, né? Bom, por exemplo, se você iniciou no Cigar e mandou no Google Forms, tudo bem, não tem importância, tá? Que aí contabiliza da mesma forma. E eu vi que uma das questões que mais pegou, né? Mas vocês mais tiveram dúvida, foi a questão da disponibilidade, né? Da experiência estética, a de estabelecer uma relação estética e a questão do referencial em si, né? Foram as duas questões que vocês tiveram mais dúvida. Então eu vou comentar ela rapidamente, que implica que as outras vocês já assimilaram, vocês já tiveram o conceito, fiquei muito feliz com os resultados.
Para aqueles que nos saíram tudo bem, isso significa que a gente, né, vai dialogando mais, conversando mais ao longo do nosso ano letivo, sobretudo nesse primeiro bimestre, porque são conceitos novos, sim, sabe? Então, esse movimento da gente assimilar novos conceitos e pensar de uma forma diferente, ele é interessantíssimo, ele é super rico, né? Mas é evidente que ele vai demandar ali um novo olhar sobre talvez coisas que vocês nunca escutaram antes, né? Então, eu compreendo perfeitamente isso e queria parabenizar todo mundo pelo engajamento, tá? Com a atividade de ter respondido, né? Fiquei muito feliz, tá, pessoal? Vocês estão de parabéns, então de conceito vocês já tiraram total já. Olha que maravilha. Vamos comentar então a pergunta que vocês tiveram mais dúvida, que é a seguinte: de acordo com a autora, um dos critérios para se determinar se algo é ou não arte seria a, entre aspas, disponibilidade de estabelecer uma relação estética com a obra. O que significa essa disponibilidade de estabelecer uma relação estética? Significa que você está apto, ou você está predisposto, ou melhor, a palavra talvez melhor seria predisposto ou predisposta, a experimentar esses novos objetos da realidade, esses objetos que nos circundam, de uma forma estética. Ou seja, de uma forma que não é puramente funcional, que não é só porque que aquilo funciona. Isso pode estar desde a planta de um prédio, né? A gente pensar que daqui talvez saiam arquitetos e arquitetas, desde como se pensa a estrutura de convivência daquele espaço ali que está sendo edificado, construído, até outras coisas, até o funcionamento do motor de um carro, né? Enfim, essa disponibilidade de se estabelecer uma relação com aquilo de uma forma nova, né? E quais que eram as respostas, né? As opções. Por esse aspecto, a gente pode afirmar que deve-se considerar a dimensão da experiência artística como parâmetro de entendimento sobre arte e de arte. O papel do crítico de arte é atualmente desnecessário? Eu vi que alguns marcaram essa opção. Existe uma boa e uma má experiência com objetos cotidianos? Ou todo e qualquer objeto criado pela ação humana é arte por natureza? Alguém gostaria de comentar essa, gente? Eu acho que todo objeto criado pelo ser humano é arte, porque, tipo assim, para criar um objeto tem que passar por uma experiência criativa, e querendo ou não, você tem que pensar no design dele, pensar em como ele vai ser, nas cores, em todo o projeto. Então, eu acho que tudo que o ser humano faz, querendo ou não, tem algum toque artístico, e a gente aproveita isso como uma obra visual ou não, sabe? Porque acaba que a gente apenas escolhe o que a gente quer no museu, mas tudo pode ser arte, querendo ou não, sabe? Essa é uma perspectiva muito interessante que a Maria Eduarda traz para a gente, e de certa forma eu concordo com ela também, né? No entanto, tem vários objetos do nosso cotidiano que têm uma função puramente objetiva, prática, e eles são pensados não com uma sensibilidade estética ou artística, né? Mas eles são empregados com uma funcionalidade específica. Por exemplo, um saca-rolha. Um saca-rolha ele pode ter um design maravilhoso, né? E ter sido pensado por uma pessoa, por uma sensibilidade, né? Alguém ali, uma autora, um design, uma designer ali. Sim, com certeza. Mas a função daquilo, né? Ou seja, a aplicabilidade daquele objeto é prática, imediata, é tirar a rolha de uma garrafa, né? Você pode se engajar com aquilo e apreciar todos os elementos que compõem aquele objeto? Sim, claro que você pode, né? Mas, ao mesmo tempo, esse objeto ele habita o nosso universo de uma forma diferente de um objeto artístico em si. Então, claro, Maria Eduarda fundamentou a perspectiva dela e eu concordo também. Eu acho que existem objetos que a gente pode reorganizar eles e conceder a eles um estatuto de objeto artístico, né? Estético-artístico, né? Por isso que é interessante o nosso campo das humanidades e das linguagens, né? Que a arte está no meio, é que a gente consegue refletir por vários pontos diferentes e nunca há uma resposta exata, como matemática ou física, né? Então, de fato, a Maria Eduarda também tem essa perspectiva de que tudo ali feito pelo ser humano
também pode ser considerado artístico, de certa forma. Mas também há a perspectiva que existem objetos que são de utilização imediata, né? Eles podem ser reapropriados, mas a sua função primeira, né, é ser um objeto de uso cotidiano, às vezes até doméstico, não é? Mais alguém gostaria de comentar, gente? Dentre as questões... Oh, pode falar. Desculpa interromper. É que eu acho que a alternativa correta era a primeira, falando sobre a experiência. Porque as outras alternativas estavam trazendo umas verdades absolutas. Estavam falando, o ponto do crítico é desnecessário. Tudo que o ser humano faz é arte. E como você mesma falou, a gente tem que fugir dessas verdades. Por isso que eu marquei a primeira. Legal, gente. E, de fato, a resposta que estaria mais próxima, né, dentre essas possibilidades de resposta, é a dimensão da experiência artística, né? Quando a gente pensa em experimentar, em vivenciar aquilo, a gente parte de uma disponibilidade, ou seja, de uma predisposição, de uma vontade, de um desejo de estabelecer uma relação estética com aquele objeto, seja ele qual for, né? Então, essa dimensão do vivenciar, ela tem que ser um parâmetro de entendimento sobre o que é e o que não é arte, né? Ao mesmo tempo, o papel do crítico, ele é desnecessário? Não, as instituições são importantes, né? Como a Raíssa Pina até falou. Existe uma boa e uma má experiência? Não há um juízo de valor sobre o tipo de experiência e engajamento que você está tendo com aquilo, não é? E todo e qualquer objeto criado pela ação humana, ou seja, indistintamente, é por natureza uma arte, não é? Existem objetos ali que, tá, beleza, você pode se engajar com aquele objeto, mas você vai ressignificar aquilo, né? Aquela proposta primeira dele é uma proposta, às vezes, imediata, pragmática, né? Então, pessoal, como a Rebeca trouxe pra gente, tem, dentre essas opções, que foi a que teve mais confusão, e eu gostei muito a gente conversar sobre ela, é quando a gente está disponível para estabelecer uma relação com algo, né, a gente tem que validar a experiência em si, né? Então, vivenciar artístico, por isso que é muito comum ter instalação, né? Existem alguns museus, né, onde o público ele é convidado a participar da exposição, né? E por que é convidado a participar? Porque essa dimensão da experiência artística é considerada, sim, enquanto um parâmetro de vivência estética e entendimento sobre arte ou de arte, né? Por mais que não haja um conceito absoluto em si, e eu acho interessante o seguinte, lá no Cigarro, eu lembro que a gente estava comentando aqui para ver se vocês tinham percebido ou não, onde que estavam as coisas, né? Vocês viram que tem um vídeo Arte Contemporânea da Sabrina Moura, né? E nesse vídeo específico, ela fala uma coisa muito legal no primeiro momento. É difícil conceituar arte, né? Não há um conceito único e absoluto sobre o que é ou o que não é. E é isso que torna tão árido, às vezes, a determinar o que é, o que não é, né? Por isso que o texto da Raíssa Pina é legal. Então, o que que faz? Se não é, o que que faz, né? Engajar com aquele objeto de uma forma específica, né? Observar que existem instituições que vão ali preservar, validar, chancelar, né, um objeto como arte ou não é? Ao mesmo tempo que o critério não é o gosto não é um critério avaliativo porque ele é múltiplo, não é? E ao mesmo tempo pensando que a gente tem que sempre pensar no processo criativo, né? Então não há uma única técnica que tem que ser utilizada para algo virar arte, né? Depende muito mais do processo reflexivo por trás daquilo, né? Ou seja, qual que é a narrativa que esse autor está propondo para a gente para determinar se algo é ou não é arte, tá? Pessoal, nós chegamos a 9h50, que é o final da nossa aula. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, alguma dúvida que ficou? Eu ainda tenho mais uns 5 minutinhos aqui depois da aula, caso alguém queira ficar, para a gente trocar uma ideia, tá? Se não, eu gostaria de parabenizar vocês, tá bom? Pelos resultados que vocês demonstraram agora nesse nossa primeira avaliação. Foram 3 pontinhos só, mas deu para ver que a gente está indo pelo caminho certo, tá? Então, parabéns para vocês. Próxima aula a gente vai continuar refletindo e a gente vai pensar agora o conceito de cultura. Se a arte depende de
quem que está vendo, o que que ela mostra, né? Então, como é que a cultura entra nessa equação aí? Qual que é o fator cultura no meio da produção artística, né? Tanto eu, enquanto observador, faço parte de uma cultura, tanto o objeto que eu estou observando faz parte de uma cultura também, né? É resultado de outros seres humanos que produziram, né? Pode ser ou não, pode ser arte. Tudo certo, meus queridos? Alguma dúvida? Oi. Não. Beleza, então, Lucas. Então, gente, vocês estão liberados, tá? Até semana que vem, no nosso mesmo horário aí, de 9 às 9h50, tá? Qualquer dúvida pode mandar para mim pelo chat do Teams, que podendo responder, eu respondo, tá? No mais, um forte abraço para vocês. Eu vou parar de gravar aqui. E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu estou aqui mais uns 5 minutinhos para a gente conversar, tá? Caso contrário, vocês estão liberados. Muito obrigada pela aula, professor. Tchau, tchau, gente. Eu que Valeu, agradeço, professor. viu?